Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana do nosso ensino remoto, que está iniciando. Espero que todos estejam bem. Hoje, segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Como de costume, então, iniciamos a nossa semana com a aula de espanhol. E eu aproveito também, mais uma vez, o tema de redação do Desafio Nota 1000, para trabalhar um pouco do tema também, do vocabulário, da temática, na língua estrangeira, certo? Então, eu já postei nos grupos o 15º tema de redação, da semana. Deixa eu lembrar aqui com vocês qual é. É esse daqui, Impactos da Ascensão do Trabalho Informal no Cenário Econômico Brasileiro. Gostei muito desse tema, porque ele discute um problema real que a sociedade, principalmente aqui no Brasil, o tema é voltado para a questão brasileira, a sociedade enfrenta, que é a ascensão ou o fortalecimento desse chamado trabalho informal. O que seria isso? É aquele trabalho no qual as pessoas elas não têm as chamadas garantias trabalhistas, Então não são trabalhos formais, com carteira assinada, com contrato de trabalho, Então essas pessoas elas acabam não usufruindo desses direitos. Que direitos são estes? Direitos como aposentadoria, como um 13º salário, férias, auxílio maternidade, no caso das mulheres, aviso prévio em caso de demissão. Então esses direitos eles não são garantidos a esses trabalhadores que por uma necessidade, por não encontrar trabalho no mercado formal, ou mesmo porque perderam os seus postos de trabalho na pandemia. A pandemia agravou uma crise social e econômica, então muitas pessoas com qualificações, inclusive, muitos com diplomas e até cursos de pós-graduação, acabaram aí se vendo desempregadas. E aí vão para o mercado informal na tentativa de sobreviver, de garantir alguma renda para sustentar a sua casa, a sua família. Então, um dos exemplos aí que mostra esse trabalho informal é essa imagem aqui de um entregador do Uber Eats. Então, se você for a qualquer grande cidade hoje, você vai encontrar esses trabalhadores aí entregando comida, Uber Eats, iFood, com bicicletas, com motos. Você vai encontrar muitos motoristas de aplicativos, como Uber e tantos outros, que entram aí nessa classificação de trabalho informal. Ou seja, estes trabalhadores eles não estão protegidos pelas leis trabalhistas. Então eles não têm esses direitos que nós acabamos aqui de mencionar garantidos, que são direitos inclusive previstos na Constituição. A Constituição ela preconiza o direito ao trabalho como um direito social. Então, na teoria, na lei, digamos assim, todo mundo deveria ter direito a um trabalho formal, a ter todas essas garantias que nós falamos aqui. Mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Os índices de desemprego aumentaram muito durante a pandemia, então é justamente essa temática que o 15º tema de desafio de redação ele está propondo aqui. Então é importante que a gente reflita sobre esse problema, e esperamos que a economia volte a crescer, com a vacinação avançando no país, as empresas voltem a gerar trabalhos formais e que cada vez menos pessoas precisem recorrer a esses trabalhos informais aí, sem garantias, Então o tema é muito interessante, pode ser sim o tema da redação do Enem, e aí nós vamos discutir esse tema também aqui na língua espanhola, através de um trecho aqui de entrevista, certo? Então esse texto aqui é do gênero entrevista, aqui foi feita uma pergunta a uma especialista sobre o mercado de trabalho, E aí essa pessoa responde
a pergunta feita. Qual foi a pergunta? Em tempos de pandemia, eu vou fazer a leitura logo em português da pergunta. Em tempos de pandemia, a economia em geral sofre, mas entre os trabalhadores informais no país são os mais vulneráveis. Por quê? Aí então o especialista vai responder aí, o entrevistado, certo? Então vamos aqui à leitura em espanhol. Você acompanha, repete se quiser, tá certo? Pausa. Essa é a vantagem de você ouvir aqui através do vídeo. Los trabajadores informales son los más vulnerables porque están fuera del sistema de protección social. La protección social es un conjunto de acciones estatales destinadas a proteger a la sociedad y a las personas de los riesgos naturales, sociales e econômicos. Então, o primeiro parágrafo aí, ele começa falando dessa chamada proteção social, que é este conjunto de ações estatais que o Estado, né, garante à sociedade visando proteger as pessoas em casos de riscos naturais, sociais e econômicos, como a pandemia de coronavírus que aconteceu. Em outras palavras, um sistema bem estruturado de proteção social viene muito bem em um momento como este. Então ele está dizendo aqui, em outras palavras, um sistema bem estruturado de proteção social vem muito bem, cai muito bem em um momento como este, né, de pandemia e de crise econômica. A lo largo del siglo XX, siglo em espanhol século, né, então ao longo do século XX, cada país desarrollou seu sistema de proteção social à sua maneira. Desarrollar, já expliquei aqui, desenvolver, né? Então, ao longo do século XX, cada país desenvolveu o seu sistema de proteção social à sua maneira. Em Brasil, a característica principal de esta construção é seu caráter parcial, es decir, nuestro sistema de proteção nunca ha podido chegar a todas as pessoas. Então, ele está dizendo que no Brasil, a característica principal, né, dessa construção é o seu caráter parcial. Ou seja, esse sistema de proteção social ele não alcança a todos. O nosso sistema de proteção nunca chegou a todas as pessoas. Isto se deve ao fato de que, não só no Brasil, aqui eu já estou lendo em português, né? Esto se deve al hecho de que no solo en Brasil, sino también en otros países como Francia, el acceso a la protección social está condicionado al trabajo, mais especificamente a trabalho formal. Então ele está dizendo que isso se deve ao fato de que no Brasil, como também em outros países, ele cita aqui a França, né? O acesso à proteção social ele está condicionado ao trabalho, mais especificamente ao trabalho formal. Então só tem essas garantias trabalhistas, só é alcançado por essa proteção social aqueles trabalhadores formais, que têm um contrato de trabalho, que assinam a carteira, né? Então, por lo tanto, um sistema de proteção social universal requiere que todos os trabalhadores tenham acesso ao trabalho formal, que França ha logrado promover por um momento. Então, portanto, um sistema de proteção social universal requer que todos os trabalhadores tenham acesso ao trabalho formal, mas isso não acontece na prática, né? Que a França conseguiu promover em um momento, ou por um momento. Então, em determinado momento, a França conseguiu atingir um grande número, né, da sua população com trabalho formal, garantindo a todos esses direitos trabalhistas, mas hoje já não é assim. E no Brasil isso nunca aconteceu, né? Em Brasil, o acesso ao trabalho formal pode ter lugar como empleado com um contrato formal ou como trabalhador independente com CNPJ. Então, ele está dizendo que o Brasil nunca chegou, né, a atingir aquilo que a França conseguiu. Então, no Brasil, o acesso ao trabalho formal pode ter um lugar como empregado com um contrato formal ou como um trabalhador independente com CNPJ.
Además de las vacaciones y el 13º, el trabajo formal garantiza el acceso a otros derechos, como el seguro de enfermedad, el seguro de desempleo e la jubilação. Então aqui ele vai citar alguns destas garantias aí trabalhistas, né? Então, além das férias, vacaciones, lembrando que em inglês férias é vacations, então está bem mais próximo aí do inglês do que o português, né? Então, além das férias, además de las vacaciones e el 13º e o 13º salário, el trabalho formal garantiza el acesso a outros direitos. Que outros direitos são estes? Como el seguro de enfermidade, o seguro doença, né, saúde, el seguro de desempleo, então o seguro de desemprego, né, para aqueles que são demitidos, e la jubilación, que seria a aposentadoria, jubilación. É certo que cada vez é mais difícil aceder a estes direitos com as reformas que hemos experimentado em los últimos anos. Então é certo que cada vez é mais difícil ascender a esses direitos, conseguir esses direitos com as reformas que temos experimentado nos últimos anos. Pero estes são os mecanismos de proteção social com los que os trabalhadores formales podem contar com este momento de la pandemia e os trabalhadores informales não podem hacerlo. Então ele está dizendo que ao longo dos últimos anos, principalmente com reformas, né, tem sido cada vez mais difícil a garantia desses direitos. Mas são direitos que ainda são reservados àqueles que trabalham no sistema formal. E esses informais, infelizmente, não têm esses direitos garantidos. É isso que ele está dizendo aí. Então aqui ele vai agora citar alguns dados. Segundo os dados de PNAD, que seria aí uma instituição, né, que trabalha com dados do trabalho, no segundo trimestre de 2019, tuvimos mais de 38 milhões de trabalhadores informales em Brasil. E os trabalhadores formales representavam só o 56% de los empleados em terceiro trimestre, segundo IPEA. A nível mundial, a OIT, que seria a Organização Internacional do Trabalho, estima que há 2.000 milhões de pessoas trabalhando no setor informal. Então aqui ele cita dados do Brasil, né? E também dados a nível mundial. A nível mundial, como ele diz aqui. En este momento, a muitas pessoas se les impide realizar seus trabalhos e ganarse la vida por razões de salud. Sin embargo, si bien los trabajadores formales pueden solicitar beneficios por enfermedad si se infectan con el coronavirus y el seguro de desempleo si son despedidos. Los trabajadores informales, não. Então ele está dizendo aqui que a própria questão de saúde, né, impede que muitos trabalhadores possam exercer as suas funções. No caso dos trabalhadores formais, a própria doença, né, seria um atestado para que esses trabalhadores fiquem em casa se tratando, né? No caso dos trabalhadores informais, isso não acontece. E isto é certo não só neste momento particular em el que estamos vivendo. É importante recordar que esta é a realidade do trabalhador informal com ou sem pandemia. Então essa já é a realidade do trabalhador informal com ou sem a pandemia. Eles já sofriam com isso. Lo que está produciendo la pandemia es una generalización de una situación que los trabajadores informales siempre han conocido para todos los trabajadores, por razones externas que están fuera de su control, se les impide garantizar su sustento. Então aqui, partindo para o último parágrafo, ele diz: además, além disso, né? É importante recordar que esta falta de proteção não é neutral. Afecta a homens e mulheres, negros e blancos de diferentes maneiras, de modo que reproduz e amplia as desigualdades de gênero e raça em la sociedade brasileña. En este sentido,
las personas más afectadas por la pandemia serán aquellas que están más afectadas por los problemas de desigualdad social em la sociedade brasileira. Então aqui ele mostra no último parágrafo que a questão do trabalho informal, ela acaba acentuando ainda mais a questão da desigualdade, o problema da desigualdade social, porque os mais afetados pela questão do desemprego, né, e do trabalho informal são grupos que já sofrem com a questão da desigualdade, né, como negros, mulheres, e aí isso acaba então ampliando esse problema da desigualdade social. Pois bem, então depois de ler a entrevista aqui, você vai responder as 5 perguntas que são baseadas no texto, tá certo? Então tudo que vai ser perguntado aqui foi mostrado aqui no texto. Primeiro, eu coloquei as perguntas em português para facilitar aí o trabalho de vocês. Primeiro, por que os trabalhadores informais são os mais vulneráveis em tempos de crise? Segundo, por que o sistema de proteção social não consegue alcançar a todos os cidadãos no Brasil? Terceiro, cite alguns dos direitos reservados aos trabalhadores formais. Quarto, segundo o texto, em quanto são estimados o número de trabalhadores informais no Brasil e no mundo? Quinto, por quais razões, né, seria quais aí, por quais razões o trabalho informal ajuda a fortalecer a desigualdade social no Brasil? Então as perguntas seguem aqui, inclusive a ordem do texto, né? Então você vai procurar aqui responder de acordo com o que foi discutido, tá certo? É esse o trabalho que vocês vão fazer, aproveitando então para lembrar da importância de produzir a redação, certo? É um tema que vocês conhecem, né? Se não conheciam, a gente está discutindo agora. Então leiam os textos motivadores e procurem produzir a redação, tá certo? Precisamos melhorar aí a nossa participação nesse trabalho de produção das redações. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Desejo aí a todos um bom trabalho e uma boa noite. Até amanhã.